Olá amigos desenvolvedores, sejam bem-vindos à aula número 4 do Guia WebDev 2024, nosso mini curso de WebDev usando páginas AWP, como realizar o processo de deploy e algumas informações sobre o WebDev Application Server, sempre com o apoio da WX Soluções e da Pedroso Informática. Já criamos o nosso primeiro projeto WebDev usando a versão 24 e aqui no painel de controle ou no dashboard nós observamos os principais elementos do nosso projeto. Então aqui eu tenho a interface. Onde está o meu projeto? Ele está numa pasta eJúlio Minicurso, conforme eu declarei na criação do projeto. O nosso projeto não está no Source Code Manager, eu poderia adicioná-lo aqui. Tenho uma configuração, que é uma configuração de site. Meu projeto não tem análise ainda. Ele possui duas páginas. Eu posso ver aqui no Project Explorer, página index e página início. E em linhas gerais, esse é um resumo do meu projeto, com 44 linhas no total, 7 linhas de comentário, 14 processos e aqui qual é o desenvolvedor que está trabalhando nesse processo. Agora, nós vamos ver o que acontece quando eu faço o deploy do meu projeto. Quando eu desenvolvo a minha aplicação para um servidor, ele vai para o servidor que alimenta essa aplicação usando um dispositivo especial chamado WebDev Application Server, ou comumente WebDev Administrador. Nessa nossa aplicação, eu fiz duas chamadas. Uma chamada para o minicurso e outra chamada que está rodando, que é o MasterWeb 4. O primeiro é uma aplicação AWP e o segundo é uma aplicação Session. Observem que ele está rodando a 1 hora e 51 minutos e está inativo há 20 minutos. Já o meu minicurso, a sua segunda instância, está rodando com o ID 10.724 e aqui com 11.800. Agora eu vou encerrar uma dessas conexões. Então eu vou abrir o meu navegador e vou fechar a conexão. Então vou aqui, fechei, tá? Vou voltar lá no WebDev. Então vejam que agora eu vou fazer um auto refresh aqui. E eu tenho aqui o conjunto de conexões ao servidor. Aqui eu tenho os sites que estão rodando. Na outra aba, os web services, aqui teria os WebSockets, as configurações, a aba Advanced, Setups e Logs. Tá? Então, quando o site é desenvolvido, ele vem para essa área aqui, e aqui ele fica rodando até o momento em que ele é fechado. Então, vamos sair aqui
e vamos até o browser. Aqui nós temos vamos fazer uma chamada para o mini curso e aqui vou chamar a câmera. Vamos voltar ao WebDev Application Server. Vamos ver as conexões agora. Observe que, embora eu tenha acessado uma nova instância, ela está sendo iniciada agora. No botão direito, eu posso desconectar. Então, eu vou desconectar esta aqui, ó. Ok? Fiquei só com uma conexão aberta. Nos sites, eu tenho a opção de habilitar ou desabilitar uma aplicação. Tá? Basta marcar ou desmarcar o checkbox. Mas o que ocorre quando um site é desenvolvido para o servidor? Além de ele ir para o WebDev Application Server, algumas outras coisas acontecem. Vamos abrir o Explorer do nosso servidor e vamos observar que nós temos aqui uma pasta chamada Sites. E nessa pasta Sites eu tenho diversas aplicações WebDev. Então aqui eu tenho a minha aplicação mini curso. Então ele criou a pasta mini curso e dentro da pasta mini curso ele cria por padrão e automaticamente uma outra pasta chamada mini curso web. Dentro dessa pasta eu tenho uma pasta chamada res, onde tem os recursos da minha aplicação, todos os elementos gráficos que fazem parte do meu projeto. Tá? São muitos arquivos, né, que o WebDev gera de acordo com aquilo que você programou. Inclusive arquivos JavaScript que são gerados automaticamente. Aqui está UK, uma pasta UK, porque o meu projeto está setado para a linguagem inglês da Inglaterra, então United Kingdom. Então, por isso que é UK e dentro tem os elementos do meu projeto. Da mesma forma tem os recursos aí dentro. A partir da versão 28, aliás, da versão 2024, ele cria também uma pasta AI de inteligência artificial, que tem os recursos de AI do editor de códigos. Fora disso, ele cria uma pasta, um arquivo .wdconfig.awp, um mapa de sites, um index AWP, um outro index HTML e as folhas de estilo que fazem parte do nosso projeto. Tudo isso é gerado pelo seu aplicativo de deploy. E ele cria uma livraria, mini curso WDL, que é a que inicia o seu site ou a sua aplicação WebDev no servidor. Como citado anteriormente, o WebDev Application Server é o administrador das aplicações web. E aqui você tem as diversas configurações, algumas opções avançadas que é importante citar. Então aqui eu estou habilitando os cookies de segurança. Tá? Nesse caso vai requerer HTTPS.
permitir que as funções fcopy file web folder e delete file web folder sejam executados no servidor. O que acontece com isso? Sempre que eu crio uma aplicação web, abaixo do meu projeto é criado um arquivo chamado nome da minha aplicação web, underline, web. Vamos ver se eu consigo achar aqui. Vamos diminuir aqui. Vamos lá, aqui. Aqui. Então, no código, aqui, vamos procurar o nosso projeto. WebDev 2024. Nome do nosso projeto. Vamos procurar aqui. Dados web, WebDev 2024, sites, minicurso. Observem que ele criou aqui uma pasta minicurso underline web. Esta é uma pasta protegida e somente o WebDev ou a sua aplicação tem acesso a ela. Então, voltando aqui, se eu quiser copiar um arquivo, qualquer arquivo, para a pasta web, eu tenho que ter esta opção marcada no administrador. Também, se eu quiser deletar um arquivo, preciso desta configuração setada. Normalmente ocorre isso quando eu preciso carregar imagens ou arquivos PDF para o servidor. Eventualmente eu preciso apagar esses arquivos depois do processamento. Então, esta opção deve estar habilitada. Se não estiver habilitada, não vou conseguir manipular os arquivos na pasta web. Aqui na aba Advanced, nós temos algumas opções, por exemplo, aqui a opção Server. Então, qual é o servidor que eu estou usando? Então, estou usando o Internet Information Server, ou IS. Mas poderia usar o Apache ou algum outro. Aí dentro dela eu tenho os servidores virtuais, ó, Default Website. Tá? Depois eu tenho um botão chamado diagnóstico, que me permite verificar se o meu site vai rodar adequadamente quando ele for chamado pela URL. Então, vou fazer um diagnóstico aqui e vou iniciar o site. Então, eu vou escolher aqui do servidor Start Check. Veja que ele está fazendo uma análise do meu servidor e vai me retornar se está tudo ok. Estando tudo ok, vai ficar tudo verdinho aqui, ó, tá? Então o servidor está rodando legal. Agora eu posso testar também um site ou um web service. Então eu posso escolher aqui, vamos rodar aqui o mini curso, vamos ver se o meu site pode rodar através do diagnóstico. Então vou Start Check. Ele gera uma análise e, ficando tudo verde, eu posso rodar com segurança o meu site. Muitas vezes um desses cheques aqui fica em vermelho e eu posso usar o botão Fix para resolver. Ainda nessa área aqui, eu posso
testar uma página. Então, text page, eu posso escolher uma página que está rodando no meu servidor. E vamos rodar aqui mini curso. Então veja que ele abriu a página e vai rodar se eu ativar aqui. Então já o site está funcionando. Aqui eu tenho algumas configurações para páginas expiradas, trabalhos de impressão, então eu posso definir impressoras para usar no servidor, aí posso escolher os trabalhos aqui, ok? Então não tenho nenhuma impressora instalada, mas se tivesse poderia usar. Aqui eu tenho uma opção de configuração dos erros, as mensagens de erros que aparecem no servidor. Ele vai aparecer aqui e eu posso configurar essas mensagens, traduzir as mensagens de erro nessa área aqui. Esta, pois, é uma breve demonstração de como que funciona o WebDev Application Server. Nos setups, tem algumas opções para permitir conexões com parâmetros atualizados, permitir sites remotos, setup de sites remotos, update remotos, ativar a lista de páginas instaladas, ativar um log, entre outras funcionalidades. Tá? Aqui na aba Advanced, temos as configurações avançadas, como já vimos, e aqui em configurações nós temos uma coisa interessante, que é o WebDev Account Manager, que é uma ferramenta externa desenvolvida pela PCsoft e pode ser acessado externamente ou aqui mesmo. Então aqui ele vai abrir essa ferramenta externa e eu vou ter aqui os usuários do WebDev. Então, usuário administrador, um outro site aqui, outro usuário. Tá? Eu vou pegar aqui os detalhes do administrador. Então, ele diz que é um usuário ativo, esse outro também é um usuário ativo, e este é um usuário que está inativo. Tá? Vou até detalhes e vou ver aqui as opções. Então, ele administra a conta do WebDev. Se eu quiser desativar um usuário, basta vir aqui em Inactive Account. Opções gerais, nome, administrador, empresa, e-mail, endereço, etc. Tá? Posso alterar a imagem aqui. Para desenvolvimento, então, diretório raiz da conta do usuário. Então, é de WebDev 2024 sites. Por isso que lá, quando eu mostrei para vocês os arquivos, estava abaixo dessa pasta. Nome dos subdiretórios da conta do usuário. Então, os websites vão ficar nesse diretório aqui. Você pode mudar, claro, fazer outras configurações. Os Web Services SOAP vão ficar nessa pasta aqui. Os Web Services REST vão ficar nessa pasta aqui. Os WebSockets vão ficar nessa pasta aqui. E os dados vão ficar nesta pasta aqui. Número máximo de conexões está setado para 1000 conexões. Limite do número de sites do Web Service cotas. Então, posso definir aqui. Em aplicações, eu tenho quais as aplicações que estão instaladas. Né? Então, aqui eu tenho as aplicações, eu posso adicionar ou remover aplicações. Mesma coisa com os Web Services SOAP, idem para os Web Service REST e o idem para os WebSockets. Vamos ver essas informações mais avançadas
na sequência do nosso curso. OS Account. Então, é o usuário do servidor do sistema operacional. Então, o nome dele é administrador ou outro nome. Eu posso trocar a senha, se for interessante. Trocar o nome do usuário do Windows, né? Posso trocar a senha, posso trocar a porta. Tudo isso é dependente de configurações que eu preciso fazer muitas vezes lá no IS. Aqui eu tenho os diretórios, aqui a gente já viu, onde que estão os arquivos, né? Os grupos do Windows, os limites. Se eu tiver um HFSQL Client Server, banco de dados, aqui, informações a respeito dos elementos do engine do WebDev. Posso importar ou exportar configurações e importar sites de versões prévias. Isso acontece quando eu instalo uma atualização do WebDev e quero usar um site que eu tinha declarado ou desenvolvido em uma outra versão. Se eu marcar aqui Allo Remote Debug, eu posso usar o debug do WebDev para fazer debug da minha aplicação. Eu vou definir uma porta ou uma faixa de portas que pode ser usada. Em linhas gerais, são as principais configurações do WebDev Application Server. Na nossa próxima aula, vamos ver como utilizar o servidor de teste da PCSoft para fazer experiências ou testes com a nossa aplicação WebDev. Por hora agradecemos a sua atenção e até a nossa próxima aula.